Olá, bom dia a todos. Estamos a começar a nossa primeira edição do programa Visão Disruptiva Podcast e temos como tema de abordagem para hoje desafios e avanços das mulheres no mercado de trabalho. E para tal, temos como oradoras a senhora Nona Pinheiro e Aline Caputo, que ajudarão a compreender e abordar sobre essa importante temática. Olá, Anselmo. Bom dia Olá, e obrigada Aline. pelo convite. Obrigada por se fazer presente. Bom dia, Anselmo. Muito obrigada pelo convite. Obrigado. Bem, falar sobre desafios e avanços da mulher no mercado de trabalho é sempre um tema bastante complexo. Afinal, o que é ser mulher e, ao mesmo tempo, profissional? Como é que vocês equilibram essa questão? Ser mulher e, ao mesmo tempo, ser essas profissionais que vocês são, que acabam ocupando funções de maior grau de responsabilidade e complexidade. Bom, queres começar? Ser mulher, ser mãe, ser profissional, para a nossa sociedade angolana, que ainda apresenta alguns tabus em relação a mulher ser profissional. Não é fácil, mas neste momento eu acho que a sociedade melhorou e teve um avanço, um desenvolvimento bastante significativo, porque hoje já conseguimos observar mulheres em alguns cargos de liderança e mesmo eu acho que estamos a fazer uma diferença, mesmo para, já vemos as nossas ministras, não é? A ministra das Finanças Exato. e eu acho que a própria sociedade, os próprios homens já conseguem olhar para nós e vermos que somos capazes de estar. E veem também, já alguns, que é possível e que temos que trabalhar juntos para podermos ter uma sociedade melhor. Nós somos mulheres, somos mães, nós é que fizemos com que vocês estejam no mundo, nesse caso os homens e também algumas mulheres. E então, se nós conseguimos fazer isso, nós somos capazes de estar com vocês e temos que estar a provar isso. Mas quando nós estamos a provar, para nós mesmas que somos capazes e para vocês que se nós formos capazes de vos pôr no mundo, então somos capazes também de liderar e de saber fazer a gestão entre o profissional e o caseiro e ser mãe. Eu acho que houve um avanço muito grande em relação à participação da mulher no mercado de trabalho, em relação ao despertar da própria mulher entre o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Entretanto, continua a ser um desafio. Continua a ser um desafio porquê? Porque a mulher desempenha diferentes papéis, principalmente quando a mulher ocupa um cargo de liderança, as exigências são maiores, não é? Porque muitas das vezes a pessoa não tem um horário específico para entrar, um horário específico para sair. Exato. Mas aqui o mais importante é o quê? O mais importante é doar-se a 100% naquilo que estivermos a fazer. Quando eu estou a desempenhar o meu papel de mulher, líder no mercado de trabalho, estar a 100% a cumprir os meus objetivos e entregar com qualidade aquilo que deve ser entregue. E quando também estou a desempenhar o meu papel de mãe, de esposa, de quem gera o lar, também estar ali a 100%. Isso significa o quê? Se calhar às vezes devia estar a levar trabalhos para casa, não é? Estou numa conversa com o filho, ao mesmo tempo estou a responder e-mail. Não, se calhar aqui é a questão do foco. O desafio vai ser sempre um desafio, porque se dissermos que é fácil, não é fácil a gestão que a mulher precisa fazer no dia a dia para equilibrar os dois papéis que desempenha. Entretanto, é possível sim, desde que se estabeleça metas e cumpra-se a 100% cada um dos papéis. Nos casos das que têm o esposo, é preciso que também compreenda ele e ele consiga cobrir. Ok. Falando nisso, o esposo, nesse caso, joga um papel importante para o sucesso profissional de qualquer senhora, não é? Em função do apoio que ele vai dando. No vosso caso em concreto, sentem que têm o devido apoio
digamos assim, dos vossos parceiros, dos vossos familiares, em compreenderem as responsabilidades que têm no seio profissional? Eu tenho a facilidade de os dois ocuparmos funções de grandes responsabilidades. Ele antes do que eu, então percebo muito bem que essa dinâmica Exato. da pessoa ter uma pressão e uma responsabilidade muito grande. Aqui, no nosso caso, o equilíbrio tem que ser. A exigência é muito maior, por quê? Porque ele trabalha fora. Eu trabalho mais perto, ele trabalha fora. Mas sem dúvida que o apoio do parceiro é muito importante. Por quê? Porque para uma dinâmica de trabalho tão exigente, depois é em casa onde nós encontramos o conforto, o apoio, para que também consigamos desempenhar os dois papéis nas esferas diferentes onde temos que atuar de uma maneira segura e sem deixar o papel mais importante, que é também o cuidado e a segurança que temos que passar para a família. O peso ainda é maior para nós. Mesmo que eles nos apoiem, existem certas tarefas que são da nossa responsabilidade, ou nós pensamos, não é que eles não possam fazê-lo, mas que pensam, e infelizmente a nossa cultura ainda tem este tabu, que existem tarefas que têm que ser feitas apenas pelas mulheres e não pelos homens. Nós queremos manter-nos profissionalmente, mas subcarregamos-nos. E temos que enfrentar, sim, estes desafios. Claro que precisamos sempre do apoio, se tivermos melhores, mas também a nossa realidade, e nós temos conhecimento que existem homens que, por algum complexo, não deixam que a gente trabalhe e em condições ou consiga responder tenho que dar-lhe mais tarefa ou exigir um pouco mais para ver se ela falha em algum lado. E sabe do que eu estou a falar? Exato, sei, compreendo. Para que ela sinta que ou é mãe ou é profissional. Ou é mulher, está a evoluir. Sim. Os homens hoje, a mentalidade está a mudar, mas infelizmente ainda existem mulheres nesta sociedade que enfrentam isso. Sim, existem, só que roubar-lhe um pouco a palavra, Anselmo. Ainda existem desafios muito neste sentido, porque existem pessoas com muita informação e que já vão fazendo aqui uma mudança do chip, mas também existem pessoas e mulheres que passam muita dificuldade nesse sentido, inclusive de homens que acham que a mulher não deve trabalhar. Também, infelizmente, ainda nesta sociedade existe isso. Não, o homem não deve trabalhar, a mulher não deve trabalhar, a mulher deve ficar em casa, a mulher... O homem é de casa. Contudo, existe também um lado de algumas mulheres, às vezes, quando já estão em cargos de liderança, principalmente quando existe aqui o papel, se calhar tem uma função superior, não diria mais importante, todas as funções são importantes, mas se calhar com uma remuneração superior, também já pensam que são mais importantes do que os homens. Exato. E não são. Dali, a própria mulher também ter a responsabilidade de trazer o equilíbrio e não pensar que pelo fato de ocupar um lugar de destaque em casa já não é mulher. Temos as nossas funções no nosso local de trabalho, né? Quando estamos em casa, somos parceiros e temos aqui que trabalhar para que haja um equilíbrio. Criou-se um estigma na sociedade de que quando as mulheres são boas profissionais, acabam falhando nas suas responsabilidades familiares. Vocês acreditam que isto é verdade? Tem alguma razão por trás disso, do pensamento? Acreditar que seja verdade, Anselmo, nós precisamos de tempo. Em alguns casos, eu acho que nós, quando estamos a caminhar, tudo é depois darmos conta que temos que equilibrar. No início, pode haver, porque estamos com aquela expectativa de que temos que provar que somos capazes de exercer da confiança que nos passaram. É neste bocadinho que às vezes nós precisamos do equilíbrio do parceiro para ajudar-nos a fazer a gestão e depois conseguirmos fazer o equilíbrio entre as tarefas de casa e as tarefas profissionais. No início é difícil, mas se encontrarmos o apoio familiar, nós conseguimos arranjar esse equilíbrio, tanto profissional, porque é o início de cada... É como a criança quando começa a andar, quer andar em todo lado e é preciso que nós consigamos pôr os limites. E é isso. A vida é um aprendizado, a vida profissional, e lidar com as duas vidas, porque são duas para nós, sim, mulheres. Para os homens também podem ser duas, mas vocês põem sempre a vossa vida profissional à frente.
E às vezes, passando por muitas coisas que magoam, às vezes deixando a família atrás, nós temos que pensar sempre no equilíbrio, sempre na estabilidade emocional, porque se nós ficarmos muito tempo a lidar só com a nossa vida profissional, falhamos nos filhos, falhamos nos maridos, porque nós temos as nossas tarefas. E é preciso que nós, mulheres, não nos esqueçamos disso. Somos mulheres. É como a Karen disse, não é possível tu, porque ganhas mais, porque tiveste um destaque, tratarmos os homens de maneira que eles já não façam a diferença. Fazem essa diferença, mas temos que arranjar e caminhar os dois ao mesmo tempo. Na nova Lei Geral do Trabalho, foi introduzido o formato remoto, ou o famoso teletrabalho, ou, se quisermos, também o formato híbrido. O trabalho, o teletrabalho, de certa forma, vai ajudar a equilibrar as mulheres a gerirem melhor a sua vida profissional e a sua vida pessoal? Eu posso falar da nossa realidade, porque em Angola a UCOL foi uma das primeiras empresas a optar pelo teletrabalho. Nós logo no início, quando o tema da pandemia não era um tema gritante em Angola, nós metemos 500 postos de trabalho em teletrabalho. E não deixamos de ter. É uma vantagem grande, por quê? Porque primeiro gera redundância. Depois a questão de quem está em casa, não é? Quem também tem essa função de estar em casa, a pessoa ganha mais tempo, não é? A questão do equilíbrio que estávamos a falar há pouco tempo também fica minimizada de alguma forma, porque a pessoa não precisa estar de um lado para o outro para trabalhar. A par disso, a exigência é grande. É maior. A exigência é muito maior. Às vezes falamos muito do teletrabalho, o teletrabalho é tudo muito bonito. Eu acho que é uma grande mais-valia para os colaboradores, mas ao mesmo tempo é necessário que haja um senso de responsabilidade e maturidade muito grande por parte de quem fica nesta condição, porque para a empresa também é um desafio. E ainda não estamos preparados. Eu tive experiência, acompanhei a área de recursos humanos, dando-nos a possibilidade de acompanhar, e é muito difícil, porque as tarefas domésticas são difíceis e nunca têm fim, e principalmente quando nós estamos dentro de casa. A exigência tanto do lado profissional é maior e tanto do lado de casa, porque é preciso ter já as crianças grandes, e não é possível. Quando elas são pequenas, está ali a mãe, qual é o respeito? Ela não tem que saber que é hora. É difícil dizer à criança que a mãe está a trabalhar. Esta é a minha hora de trabalho. Exato. Entretanto, eu tenho alguns temas para responder, que às vezes ficam muito mais fáceis de responder se eu tiver no meu local de trabalho. Eu vou travar a concentração. A exigência do próprio marido, do próprio parceiro, também é maior. E às vezes vais dizer, não, eu neste momento preciso de tentar terminar esse trabalho. Ele muitas vezes vai compreender, outras vezes não. Eu acho que a exigência é maior. Hoje dizemos assim, não, teletrabalho. Mas tive essa experiência e não é fácil. Eu acho que quando estás no local de trabalho, estás no local de trabalho. Quando estás em casa. Ok. Nós tivemos essas experiências, ou seja, a maior parte das empresas vivenciaram isso na fase da pandemia, algumas com sucesso, outras nem tanto, mas o que se pôde verificar na altura é que muitas organizações que colocaram os seus colaboradores a fazerem o teletrabalho, muitas afirmaram que tiveram os mesmos resultados ou até melhores, não é, do que quando os trabalhadores estavam no formato presencial ou no regime presencial. Depende do trabalho. Depende aqui da natureza do trabalho, será? Depende da natureza do trabalho. Nós, na nossa experiência, é um setor que atua em contact center. Sim. E é diferente. Por quê? Porque existe uma estrutura técnica, existem métricas de controlo também de tudo que é feito. Estamos a falar de chamadas, estamos a falar de interações,
e o controle é diferente. Agora, se for uma pessoa que trabalha numa área administrativa, a empresa tem que ter métricas, tem que ter aqui objetivos muito claros, diários, daquilo que a pessoa tem que Concretos. entregar. Porque há setores que são muito mais fáceis, mas mesmo assim, Anselmo, eu olho para isso como uma mais-valia. Eu acho que o teletrabalho é realmente uma mais-valia. Porque não só traz esse... Para quem consegue, claro. Eu, por acaso, acho que eu não seria a pessoa de ficar... estar a olhar, acordar, estar a olhar as paredes. Acho que não. Mas também não será uma questão de adaptação, porque o teletrabalho, por acaso, fomos forçados a nos adaptar na época da pandemia, não é? Em função do contexto que estávamos a viver. No entanto, não estávamos preparados. Penso eu agora, na vida, com a Marcelo. experiência que tivemos no passado, as pessoas já estão mais preparadas para poderem absorver esse formato. E, de certa forma, se calhar trazer aqui um maior equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Tudo na vida, Anselmo, é uma questão de adaptação. Se tivermos que trabalhar assim, nós vamos trabalhar. Nós vivemos várias realidades, mas acho que conseguimos, ainda mais, eu digo assim, o povo africano, o povo angolano adapta-se. Se tiver que ser, nós vamos fazê-lo. Hoje nós ainda conseguimos ter a oportunidade de avaliar, mas se for uma exigência como a pandemia foi, e muitas empresas também foram abaixo, Sim. a banca, como trabalhar em teletrabalho. Exato. Nós temos que lidar com as pessoas. Mas, no fundo, é que a verdade é que foi uma vantagem para muitas mulheres. Conheço pessoas que conseguiram ter filhos, conseguiram acompanhar aquele momento de sim, crescimento dos crescimento. filhos até um Essa ano. acho que foi a melhor parte. Foi a melhor parte, sem aquela de ai, agora tenho que deixar com 3 meses, agora tenho que deixar com 4. Temos que reconhecer que é uma mais-valia, principalmente para mulheres que têm sempre esse dilema de agora tenho que voltar para o trabalho e deixar um filho pequeno. E se está em teletrabalho tem essa vantagem, está a trabalhar com controlo de objetivos claros, que isso é responsabilidade da empresa. A pessoa está lá, consegue entregar sem sair depois dos 3, 4 meses de casa, que eu acho que é uma mais-valia. Aproveitando essa questão de deixar os filhos com 3 meses de idade, vocês, na qualidade de senhoras, qual é o vosso pensamento em relação a isto? Terem que deixar a criança com 3 meses porque precisam regressar ao trabalho? Difícil. É um sofrimento para as mães e eu digo para todas as mães. Porque 3 meses nós estamos a deixar o nosso filho que ainda não consegue transmitir-nos aquilo que vai passar durante o dia todo. Nós estamos a entregar aquilo que é nosso na altura, porque é nosso ainda, a outras pessoas para cuidarem. Vão cuidar de acordo com aquilo que nós fizemos. É uma experiência que os homens talvez pudessem viver para valorizarem-nos. Não é fácil, mas temos que cumprir. Nós temos que nos firmar também profissionalmente e nós vamos à luta. Tentamos dividir-nos, mas não é fácil. Não é fácil, mas eu às vezes sou um pouco racional nisso e tento pensar isso de uma forma um pouco fria. Por quê? Porque desafiador é uma pessoa pequena que precisa de nós, mas ao mesmo tempo nós temos que criar um contexto para esta criança. Exato. Porque o próprio trabalho, o facto de a mãe sair para trabalhar, também traz aqui um contexto diferente de que eu preciso dar uma vida melhor para aquela criança, não é? E como é que é possível? A não ser que a pessoa seja herdeira ou seja a empresária. Exatamente. A pessoa também precisa criar um contexto e às vezes é com trabalho. Se a pessoa estiver distante de casa, é muito desafiador. Fácil não é. Mas também eu já ouvi mulheres que às vezes dizem que depois de 3 meses eu quase que entro numa depressão porque eu só vejo biberões, só vejo choros. Fácil não é, mas eu acho que aqui também tinha que entrar e eu acho que agora a nova Lei Geral do Trabalho também já põe aqui alguns pontos em relação à licença de paternidade. Por que nós é que temos que sofrer sozinhas com isso? E os homens também têm aqui um papel fundamental nisso, não é? Se calhar os rapazes serem um bocadinho, os senhores serem um bocadinho mais compreensíveis
né, quando a mulher estiver a passar por essa situação. Na verdade, os dois acabam passando, não é? Aproveitando essa questão, eu gostava de entrar num tema que está tudo relacionado com isso que nós estamos aqui a dizer, que é a progressão na carreira, não é, das mulheres. De alguma forma, sentem que a questão da maternidade acaba, de certa forma, atrapalhando a progressão da carreira das mulheres. Sim, Anselmo. Como não? Nossa sociedade ainda não está bem preparada, ainda fazemos a distinção. Se ela tem filhos, qual é a idade Isso, por dos acaso, tem filhos? sido uma das perguntas frequentes que o Será RH vai fazendo às senhoras. Tem filhos, quantos e qual é a idade dos filhos? Se são A idade dos pequenos, filhos. ainda vou ter essa trabalhadora com mais tempo de ausência, porque pequenos ainda precisam de mais atenção, a ida ao médico ainda tem que ser Constante. cumprida e estamos sujeitos a várias pandemias, a várias doenças. Então, será que essa colaboradora vai produzir ou vai estar constantemente ao médico? Dependentemente das empresas, e hoje nós, mulheres, já sentimos isso, já aceitam melhor. É preciso termos pessoas, é preciso fazermos os filhos, mas é preciso darmos oportunidades. Só que quando nos dão esta oportunidade, nós temos que estar sempre a provar de que mesmo tendo filhos, nós somos capazes de cumprir com aquelas tarefas. Mas temos que estar sempre a provar. A questão de gravidez e o facto de ser mulher, em alguns contextos, pode impactar na progressão de carreiras da mulher. Mas o que eu gostaria também de dizer aqui é, às vezes, as mulheres gostam de terceirizar a gestão da sua própria carreira. Ok. Transferem a responsabilidade da gestão de carreiras para outros. A verdade é que se a pessoa for boa, independentemente de ser homem ou mulher, se a pessoa for boa, a Nuna disse muito bem, a mulher, em muitos contextos, a mulher tem que estar sempre a comprovar que é boa. Contudo, se a mulher for boa, se existirem competências que a mulher já mostrou e sabe que é capaz, eu acho que não é a gravidez que vai quebrar. Pode retardar de alguma Sim. forma o processo, O porque processo. ela interrompe aqui, não é? Pode interromper aqui a fase, porque é um momento também muito importante para a mulher. Eu não diria a gravidez, diria o pós-gravidez, não é? Que é a licença de maternidade, porque a gravidez, eu conheço no contexto em que atuamos, na nossa empresa, mulheres que trabalharam até o último dia e foram ter no dia Exato. no dia Mas o pós-maternidade é sempre aquela fase de readaptação. Ou é sempre a mesma coisa? Ou seja, o período de readaptação da mulher que teve, né, o parto acaba, de certa forma, atrapalhando o seu desempenho no trabalho ou nem por isso? depende. É verdade. Depende. Há mulheres que conseguem adaptar-se com alguma facilidade e outras não. Mas também há situações que, às vezes, o contexto em que foi tida a própria criança e depois que existem ali situações que obriguem com que a mãe fique um pouco mais de tempo em casa ou não. Então, isso depende muito do contexto, depende da adaptação da mulher. Agora, também não podemos esperar que uma mulher fique 5, 6 meses no trabalho e isso não vai afetar a progressão. As empresas são dinâmicas, as empresas precisam de Tudo. resultados e as empresas não podem, infelizmente, ficar à espera de pessoas que estão há 5, 6 meses no trabalho. Agora, as empresas também têm que criar políticas para que, quando essas pessoas voltem, não sintam que foram esquecidas, não é? Olha, agora fui para um momento importante, que é um momento importante para mim e para a minha família, isso atrapalhou completamente a minha carreira. E aqui os RHs têm um papel fundamental também nesse acompanhamento, neste não é porque a pessoa saiu que agora a pessoa ficou completamente esquecida e deixou de ser boa, uma pessoa que já foi boa e que entregou tanto e que de repente deixou de ser. Ok. Mulheres com o mesmo grau de responsabilidade, ocupando funções com o mesmo grau de responsabilidade que os homens, em muitos casos acabam recebendo menos em relação aos homens. Estamos aqui a entrar numa questão salarial, que é de todo também importante, não é? O que se sabe ou o que se diz é que na maior parte das vezes, ou na maior parte dos casos, mulheres que vão ocupando o mesmo cargo que os senhores, não é? O mesmo grau de responsabilidade e complexidade, mas ainda assim acabam recebendo menos.
o que estará na base disso? Eu vou dizer, Anselmo, que já não sinto isso. Ok. Se estão no mesmo nível, e acho que foi uma luta antigamente, porque eu acho que eles envolviam muitas questões, que a mulher não vai produzir, a mulher tem que parar. Mas hoje, da forma que as sociedades se desenvolveram, já não se nota tanto. Se ocupam o mesmo cargo, têm os mesmos direitos. Eu não sei a realidade da Karen, mas eu, pessoalmente, na minha vida profissional, e tive várias empresas, não senti tanto Essa essa disparidade. não. Também não sinto. Eu acho que é mais uma questão de meritocracia Exato. do que propriamente o de ser homem ou ser Ou ser mulher. mulher. Não estou aqui a dizer que provavelmente em outros contextos não existam, mas no contexto em que sou acostumada, na empresa em que eu trabalho, não é uma questão de ser homem ou ser mulher. Até acho que as oportunidades têm sido oportunidades para todos, muito voltadas à meritocracia e não ao género. Ok. Vocês são mulheres de sucesso, né? Falando daquilo que é o vosso percurso profissional e que, de certa forma, acabam inspirando outras mulheres. A questão é, o que é que esteve na base do vosso sucesso profissional? O que fez com que vocês distinguissem de outras mulheres? Foco, objetivo. Nós temos que saber primeiro o que é que nós queremos, e o que é que nós somos e o que podemos fazer para melhorar, não só para a nossa família, e aquilo que temos que contribuir para a sociedade. Porque nós podemos dar muito para a sociedade. O facto de termos que lidar, e nós temos mais responsabilidades, porque desde o momento que nós começamos a batalhar, que também temos que ser grandes profissionais e que nós temos que ter os mesmos cargos, nós aumentamos as nossas tarefas. E é possível, mas antes temos que saber o que e o que somos capazes de fazer para melhorar. Temos que ter objetivos. Além? Eu acho que todas as mulheres, não gostaria de centralizar essa resposta em mim, peço desculpas e aproveito aqui para passar uma mensagem que eu acho que toda mulher pode estar no lugar em que quiser estar, porque as mulheres têm capacidade para isso. O que é necessário para isso? É necessário primeiro foco, como a Nana já disse, é necessário ter referência, não transferir a responsabilidade da nossa progressão de carreira para os outros, porque nós somos os primeiros responsáveis pela nossa progressão de carreira. Temos que saber o que é que os outros fizeram para chegar nos lugares em que estão. Depois, princípio e ética. Há rodas em que nós não podemos estar. Se calhar, se eu estou numa roda em que, em vez de falarmos de como crescer, estamos a falar mais mal do colega ou do outro, sai dessa roda, porque essa roda vai tirar-te do foco, não é? Porque às vezes nas organizações também existe muito a roda do colega, o colega X, o colega Y. Eu acho que uma das coisas é ter foco, sair dali daquela roda. Há conversas em que nós não devemos estar, há grupos de WhatsApp onde nós não devemos estar. A par disso, aproveitar as oportunidades que nos são dadas. Só que as oportunidades não chegam de mão beijada. Não chegam de forma gratuita. As pessoas têm que ir atrás do conhecimento, têm que fazer um autoinvestimento para conseguirem estar onde bem quiserem. Claro que as oportunidades têm que existir, mas as oportunidades podem estar lá e se nós não tivermos o foco certo, podem passar sem que nós nos apercebamos de que a oportunidade está lá. Então, é atenção à oportunidade, é o investimento no nosso próprio desenvolvimento e ali conseguimos estar onde nós quisermos estar, porque o lugar da mulher é realmente onde ela quiser estar. Ok. Vamos entrar por um tema menos positivo, na minha perspectiva, que é a questão do assédio. A questão do assédio no local de trabalho é um problema, está aí, presente no dia a dia de cada profissional. E aqui refiro-me sobre o assédio moral ou psicológico, como também é conhecido, ou mesmo o assédio sexual. De que maneira vocês lidam com essa questão do assédio, quer seja moral, quer seja sexual, que também é um dos assédios mais comuns que nós verificamos no dia a dia nas organizações? Como é que vocês lidam com essa questão? E que a lei já nos protege, não é? Por acaso, a lei veio proteger isto também. A lei nos protege, mas para que a lei nos possa proteger é necessário outros pontos. Eu, primeiro, Anselmo, gostaria de dizer que o tema do assédio
é um tema que deve ser discutido com muita seriedade e responsabilidade que o tema exige. Uma das formas que nós podemos fazer, primeiro, se a pessoa que está a ser assediada sentir-se confortável com quem está a assediar, é ter inicialmente uma conversa para passar como a pessoa se está a sentir. Sim. Se isso não resolver, é procurar as lideranças desta empresa e passar essa informação. Mas para isso também é necessário que a pessoa tenha provas, é necessário que a pessoa não se conforme com aquilo que está a acontecer ou com medo de posso perder o meu emprego. Isso já não existe. Há muita forma das mulheres estarem protegidas dos diferentes tipos Mas de assédio que aqui existem. está. Tá. Uma das características do assédio é o facto de que o agressor, se assim podemos tratar dessa forma, normalmente procura fazer isso no momento em que nenhuma outra pessoa está a observar. Quer ele psicológico ou sexual. Sim. Daí, uma das grandes dificuldades da pessoa que sofre é como provar que tem estado a sofrer assédio. Anselmo, mesmo assim existe como provar. Porque depois da fase inicial, que é o passar, porque às vezes há pessoas, infelizmente, que são coniventes com assédio. Isto também é verdade. Infelizmente, a pessoa não pode ser conivente com assédio de nenhum dos tipos, porque isso é uma situação grave. E uma pessoa não se pode manter num emprego porque não vai ficar bem, está a matar-se aos poucos. Não consegue provar, vai alertar e vai explicar o que é que tem acontecido. Agora, a instituição também tem que ver formas de depois procurar constatar. Se acontece quando não há ninguém a ver, vai voltar a acontecer. E se já Exato. houve uma queixa, a organização tem que, ou com o jurídico, tem que haver uma forma de conseguir alertar. Qual é a maior dificuldade que acontece nesses casos? É que as pessoas às vezes não querem denunciar. Exato. Ou porque têm alguma vantagem nisso, ou porque acham que a sua progressão na carreira, se calhar, vai acontecer Estará se for conivente. condicionado. Mas está errado, está a matar-se aos poucos como profissional e como tudo. Nós não podemos proteger uma pessoa que assedia, não podemos, infelizmente isso agora também já veio previsto na lei, é crime. Se em última instância a pessoa não estiver a encontrar uma solução internamente, já falou para as empresas que têm comitê, nós criamos comitês, temos um comitê de ética. Se não estiver a conseguir resolver por aí, o que eu acho muito difícil quando existe um comitê, e se a pessoa queixar-se não for conivente, em última das hipóteses, a instituição faz uma queixa formal fora da instituição. Mas está previsto agora que os assediadores podem mesmo ser puníveis pela lei e despedidos, não é? Agora, penso que provavelmente por causa de temas que foram levantados nesse sentido, agora veio mesmo previsto na lei esse tema do assédio, mas é um tema realmente grave, que as empresas devem olhar para isso com muita responsabilidade, porque é um tema que mancha, inclusive, o nome da própria empresa. E eu gostaria só de realçar que o assédio não é só para a mulher. Sim. É para o masculino e feminino. Às vezes, as mulheres, e hoje eu acho que devia haver, tem de haver mais campanhas sobre isso. Acho que até a televisão tem que falar muito mais sobre isso, porque às vezes nós, no início, não conseguimos interpretar que estamos a ser assediadas e quando damos conta que já estamos muito avançadas, e tanto para o homem e para a mulher. E quando nos damos conta, talvez as pessoas até julguem, não, porque nós notamos, mas como houve confiança, então isso levou a níveis mais altos. Mas é para os dois. Não é um tema, eu acho que deviam estar envolvidos mais psicólogos, e as instituições hoje acho que já se vê um pouco de preocupação nesse sentido. Tira-nos o foco. Sim. Uma pessoa a ser assediada não produz. Okay. A questão do assédio é uma luta individual, mas ao mesmo tempo coletiva. Não é? No sentido de que não só o colaborador deve estar atento a essas situações, mas que, de certa forma, também deve ter apoio das instituições. Todas. E o RH tem que tentar entender, ver essa transformação nas pessoas. Sim. Aquele colaborador se produzia e deixou de produzir, muitas vezes o que está em causa é o assédio.
Mas ele não está em condições de falar. Por quê? Porque tem medo de perder o emprego. Por isso é que eu acho que as campanhas, a televisão tem que falar muito mais sobre isso. Nós não temos que ter medo, porque isso é grave. Isso destabiliza até a família. Exato. Porque nós, com vergonha de falarmos, quando chegamos em casa, não conseguimos ser os mesmos. Vocês sentem que, e eventualmente essa realidade pode não ser dos sítios onde trabalham, mas existem várias realidades dentro desse universo que nós estamos inseridos. Vocês sentem que há um apoio das instituições com políticas claras, transparentes, sobre a inibição de atos dessa natureza por parte de quem o comete? Estamos a trabalhar para isso, mas ainda não chegamos nem metade daquilo que temos que fazer. Já se vê, já temos a ética, já temos o código de conduta em algumas empresas, já temos o regulamento interno que fala sobre como devemos fazer, e até em algumas instituições já temos o manual de cultura organizacional, em que diz também que, para ser evitado às vezes algumas coisas, a nossa maneira de vestir, como nós devemos apresentar, tudo isso está em volta do que é que podemos provocar e que tem que ser evitado para que a gente tenha esse tipo de temas. Precisamos trabalhar muito. Há muito a nesse ser sentido. feito, sim. Há muito a Muito. ser feito ainda. A Nuna dizia há pouco tempo também que as televisões e tudo precisam fazer mais. Eu acho que as próprias empresas também internamente Sim. precisam fazer muito mais e criar um ambiente e uma cultura que propicie que as pessoas partilhem isso. Porque às vezes as pessoas pensam que, se for, às vezes por opinião própria, ou os achismos, não é? Os famosos Sim, achismos, acham que, se forem queixar um assediador, a empresa vai sempre ficar do lado dele erradamente. Então, eu acho que ainda é preciso, a par dos comitês, de tudo, é preciso que se faça uma campanha muito grande à volta disso e, às vezes, a despertar o que é assédio, porque às vezes as pessoas também não sabem o que é Não sabem. Que é assédio. assédio, Às vezes exatamente. começa logo pela base, porque se a pessoa não souber o que é um assédio, muito Não consegue dificilmente distinguir. vai Conseguirá denunciar. notar Exato. que está a Exato. passar por Sim. uma Por uma situação situação. de assédio. E despertar para que não haja o conformismo, despertar para que não normalizem a situação, porque não é normal, é uma situação grave. E falar-se muito mais disso também, por quê? Porque, como eu já disse há pouco tempo, isso mancha o nome da própria Da instituição. instituição, As exato. instituições não querem estar envolvidas em temas polêmicos. Exato. E isso só é possível se existir esse ambiente que propicia a comunicação à volta da denúncia destes temas. Em muitos casos, as pessoas, digamos assim, sentem-se inibidas de poderem apresentar queixas, de poderem apresentarem aquilo que elas estão a vivenciar em relação ainda ao assédio, porque muitas das vezes o histórico mostra que as pessoas que passaram por aquilo e que acabaram por apresentar alguma queixa foram completamente ignoradas. Vocês acham que essa situação também ajuda a contribuir para com que os agressores continuem, digamos assim, a muito. ter o mesmo tipo de comportamento? Como não, Anselmo? Como não? E antigamente a sociedade pensava que, quando nós dizíamos que estávamos a passar, e principalmente as mulheres a falarem sobre este tema e dizerem, não, eu sofri isso, éramos logo julgadas. Nós não podemos nos esquecer disso. Porque pôs a saia curta, ou porque também está perto daquela pessoa, não devia estar ali no sítio. Éramos logo. Isso inibiu. Então, não levávamos as coisas tão a sério como hoje já conseguimos fazê-lo. O assédio não é só no local de trabalho. Sim. O assédio é em casa. Nós temos que ter um cuidado enorme com as nossas crianças. Exato. Hoje, ainda existem pessoas que dizem que as mulheres é que provocam. Sim. Que é que despertam o assédio. Não. Então, quando eu falo na televisão, nas campanhas e em todo o sítio que tem que se falar, porque nós precisamos de despertar as pessoas. Hoje as nossas crianças já têm acesso ao telefone, tudo que se passa na internet, e é preciso
batermos e batalharmos sobre esse tema, para que se saiba distinguir quando estamos a começar a vivenciar o assédio. Uma das questões que gostava de levantar é propriamente sobre o assédio moral ou psicológico. Este, eventualmente, também cria danos significativos na mente de qualquer colaborador. E é um dos assédios menos conhecido e também, de certa forma, menos falado no local de trabalho. Aquela liderança que insulta, fala mal com os colaboradores, que diminui os colaboradores. Isto estão presentes no nosso mercado de trabalho e vão continuando tendo o mesmo tipo de atitude. O que é que se pode fazer para inverter, digamos assim, esse quadro? Mais formações de liderança, formações comportamentais? O que é que está? Não, é assim, na minha opinião, a formação não resolve tudo. Não. As formações são importantes, mas as formações não resolvem tudo. Eu acho que aqui é a questão do falar, porque será que essa pessoa também sabe que isso é um assédio? Pois. É a grande Começa questão. logo por aí, porque às vezes a pessoa não sabe. E nós estamos num mercado, infelizmente, onde temos mais chefias do que líderes em alguns contextos, e que se calhar é mesmo preciso despertar para o que é o assédio, que tipo de assédio, não só para quem assedia, como para quem está assediado, porque às vezes quem está a ser assediado também não sabe o que é o que não é um assédio, exatamente. porque depois já considera o que não é um assédio é um assédio, o que é um assédio o não. assédio não Ou é seja, há assédio. uma grande confusão à volta Exato. disso, é necessário que se desconstrua isso. E para quem o faz, eu acho que é primeiro falar, para que a própria pessoa perceba que aquilo é um assédio, depois existirem também atitudes claras de que se for efetivamente um assédio, que não devemos compactuar com isso, mas é preciso que se fale sobre isso, é preciso que se defina e se leve ao conhecimento o que é efetivamente um assédio. E mais aqui um tema, a questão do despertar de consciências, e eu digo sempre, jovens angolanos, nós não precisamos ser chefe, nós não precisamos, já temos aquele poder, para quê? Nós não precisamos fazer isso. O que nós precisamos é, eu estou numa posição, estou num local em que posso marcar a diferença para aquela pessoa, vou aproveitar a influência que eu tenho naquele lugar para marcar a diferença, não para mostrar que eu mando muito e que tenho muito poder, porque isso não leva ninguém a lado nenhum. Eu acho que é mais nesse sentido. Ok. Vamos partir para um outro tema não menos importante, mas antes de fecharmos esse tema, eu gostava de fazer uma pergunta a vocês. Ao longo desse vosso percurso profissional, obviamente que já vivenciaram várias questões. E a questão é, já sofreram assédio psicológico, qualquer outro tipo de assédio ao longo desses anos todos enquanto profissionais? Enquanto a Nuna sorri, eu vou responder. É uma pergunta difícil, né? Eu não acho que seja difícil, Anselmo, porque eu falo particularmente de mim, porque sempre tive muito um posicionamento de que as pessoas tratam-nos de acordo com aquilo que nós permitirmos que façam. Nós é que temos que ter um posicionamento, uma forma de estar que iniba também determinados comportamentos. Eu, particularmente, nunca senti isso. E quando houve uma tentativa de começar a sentir-me assim, foi logo com conversa e deixar claro para que aquilo não se tornasse isso. Então, não é porque estamos num contexto em que estamos a falar do tema e que vai para o ar, não é por causa disso, mas estou a falar com sinceridade. Nunca senti-me numa situação destas, porque sempre foi a construção do meu perfil. O que é que eu quero ser? Como é que quero que as pessoas olhem para mim e qual é a permissão que eu vou dar às pessoas, até onde é que as pessoas podem chegar quando falam comigo. De uma forma geral. Estabelecer limites. Por isso, nunca me senti numa posição Temos de verdade. que estabelecer os limites. As pessoas são seres humanos, vão tentar. Mas depende mesmo de como nos posicionamos. Param, de certeza. Não estamos a dizer que são todos, que não existam exceções. Que serem aqueles porque eu tenho um cargo de chefia e vou continuar. Não posso dizer que eu vivi isso. Eu acho que também me posicionei e impus limites para que isso não voltasse, ou que, se calhar, dizem algumas pessoas que a minha maneira de ser, às vezes, e porque estou nos cursos humanos, pensam que há abertura para tudo, porque tenho o defeito, não sei, de ouvir
e de atender. E a forma como eu me dirijo, às vezes as pessoas pensam que podem ir para mais além, mas sem me posicionar. Eu acho Será que é que um também está um trabalho... pouco associado com o posicionamento que cada profissional Também está. vai tendo no local de trabalho? Também está. Também está. O posicionamento e o limite que nós vamos impor às pessoas. Eles têm que saber que eu posso ir até aqui, mas sei que ali não vou avançar. Sim. E esse é um trabalho que nós próprios temos que fazer conosco para mostrarmos aos outros. Esse tipo de comportamento também deve ser inibido logo desde o início. Ou seja, vocês mulheres têm um papel, mais uma vez, preponderante, que é na educação dos homens que vocês geram e vão criando, E vamos não é? criando. Explicando que esse tipo de comportamento não agrega nada para a Para a sociedade. sociedade. Enquanto mulheres, a vossa responsabilidade passar essa mensagem para os homens. Para os homens e para as mulheres, Anselmo. Para quem tem menina, quem tem rapaz, tem que preparar. Tem que conversar. Antigamente havia muitos tabus neste sentido. Hoje não. Nós temos que falar de tudo com os nossos filhos, porque a preparação tem que começar em casa. Quando eles saem de casa, encontram. Nós não conseguimos controlar o mundo. Nós não conseguimos controlar o pensamento, às vezes, do tio que está em casa. Então, tem que partir de nós. A nossa educação tem que falar sobre tudo o que se passa nesse mundo. O que é que eles vão encontrar lá fora. Exatamente. E eu digo sempre que parte desse mundo são mulheres e a outra parte são nossos filhos, porque nós aqui educamos, não é? Então, isso começa logo por... Quando meu filho é pequenino, eu ensino muito algo ao meu filho. Quando a irmã diz chega, é chega. Eu digo, quando alguém diz para, chega, Tem que parar. acabou. Tem que ter limite. Não vais além. Por quê? Nós estamos a ensinar o quê? Se alguém na rua, o menino quer namorar com alguém, e a menina diz não, não, tem que Não. respeitar. E é de pequeno que se ensina. Nós não podemos deixar os nossos filhos fazerem tudo. Nós estamos a educar desde pequeninos. Então, os pais também têm aqui a responsabilidade da construção de uma sociedade melhor. Porque aquilo que eu já observo que acontece em muito contexto, é pequeno, não sabem como para as mesmas práticas. Aí tem que fazer isso. Falar de escrever, de falarmos em colocar limites é muito fácil, mas depois eu sei, que limites de como? Quando nós estamos a falar em colocar limites, é quando já temos alguém que vem ter connosco uma conversa, que nós já sabemos onde é que vai dar, corta. Não alimenta aquele tipo de conversa. Para mesmo, nem precisa saber onde é que vai parar aquela conversa. Quando nós temos alguém que já veio começar a falar conosco mal sobre um colega, corta. Não alimentes aquilo. Quando alguém tenta logo falar num tom diferente, aqui alto, corta, posiciona e diz como é que estás a sentir naquela altura. Para não alimentar, mais uma vez, naquelas rodas onde, que não acrescentam valor, às vezes é jogar conversa fora. Por mais que a pessoa esteja em silêncio, saia dali, não fiques, porque o silêncio também passa uma mensagem. Sim. Eu estou em silêncio quando algo menos positivo está a ser dito, eu sou conivente com o que Sou está a ser conivente. dito. Porque eu estou a naquele consentir, ciclo. na verdade. Eu tenho que escolher que locais é que quero frequentar, com que pessoas é que eu quero andar, tenho que acrescentar valor. Porque se eu estou cercada de pessoas que tudo é reclamar, aquilo está mal, aquele fez, eu não sei o que, não estou no ciclo certo. Um dia estou eu também envolvida nesse tipo de conversa. E os limites é um conjunto disso tudo. Ok. Não sei se a Nuna gostava de acrescer mais alguma coisa. Não. Vamos dizer Eu acho que sobre a questão educação. estamos a ultrapassar. Ok, vamos falar agora sobre um outro tema que acaba estando dentro também, obviamente, desse grande tema, que é a desigualdade de género. E a desigualdade de género, nesse sentido, é sempre visto como as diferenças de oportunidade entre mulheres e homens. Ou seja, eventualmente, não é, acredita-se que os homens têm mais privilégios em relação às mulheres. A pergunta que eu coloco a vocês é a seguinte: hoje, vocês sentem que
as mulheres continuam a ter menos oportunidades em relação aos homens? Ao longo dessa conversa, eu acho que nós já fomos falando um pouco sobre isso, Anselmo. Sim. Antigamente via-se mais que as mulheres têm menos oportunidades porque levantava-se a maternidade também. Está tudo, infelizmente está tudo interligado. Mas hoje eu acho que existe uma melhoria, as mesmas oportunidades. Nós temos que mostrar que somos capazes. O trabalho pode ser maior, mas já está aberto. O mercado está aberto para as mesmas oportunidades. O trabalho é mais pesado, mas conseguimos fazê-lo. E eu acho que a mentalidade da sociedade está a mudar muito em relação a isso. Ainda há alguns avanços que precisam ser feitos Exato. em relação a isso. Está um pouco melhor, mas estávamos a falar há pouco tempo, se estivermos a concorrer um homem e uma mulher, não falo da nossa realidade porque eu não sinto isso. Acho que, como já disse, as pessoas são muito tratadas pela meritocracia. Pois. Mas também há realidades que, se existirem no nosso mercado, se existir um homem e uma mulher com as mesmas competências, com as mesmas valências, aqui o fator de empate é, vamos ficar com ele. Ela depois tem o tema de licença de maternidade, tem Tem o família, tema tem dos que ir para a horários, vacina, tem o tema dos família. horários, precisa, pesa sempre. Sim. Há sítios que pesa, principalmente quando estão em pé de igualdade. Mas também empresas que felizmente já começam a ter políticas diferentes de nem o facto de ser mulher, que é menos capaz. As mulheres têm muita competência e conseguem fazer muito. Agora, nós as mulheres às vezes somos muito inseguras. Inseguras, é isso. Os homens não, têm uma oportunidade, vão de cabeça, agarrou a oportunidade e às vezes têm 30% dos requisitos que são necessários. Sim. Nós as mulheres temos 50%, ai não, se calhar não é para mim, Sim. se calhar falta, ai se calhar não vai dar, temos muitos se. Sim. E eu acho que nós precisamos olhar para nós somos capazes, nós temos é que agarrar aquelas oportunidades. Só não podemos ficar à espera que tirem-nos de um lugar para o outro. É como disse a Nuna, nós temos sempre que provar que somos capazes, que somos competentes, que somos... E às vezes também nós precisamos continuamente passar por o facto de ser mulher que é menos capaz numa ou noutra função. E eu dei aqui o exemplo, quando estamos a Sim. falar informalmente, que eu já fui diretora de logística e património, e não internamente, mas fora, eu quando ia para reuniões com fornecedores, eu sentava. A primeira coisa que eu sentia é um olhar de baixo para cima, de uma senhora. O diretor não vem para... É mesmo aquela sensação, o diretor nunca mais chega. Por quê? Porque estão a olhar para uma senhora de saltos, de saia, acho que estavam esperando um homem com capacete, Sim. umas botas, daqueles fatos. Mas isso para dizer o quê? Que às vezes gostamos muito a pensar que a competência tem rótulo. Está escrito aqui, sou competente, olha, sei, expert e não sei o quê. Não. Nós as mulheres somos capazes, precisamos continuamente de oportunidades. Já existem muitas oportunidades e felizmente tem existido um avanço muito grande. Tem existido políticas e oportunidades que têm estado abertas tanto para homens como para mulheres, mas é necessário que ainda exista mais aqui um despertar de nós somos tão competentes Quanto os homens. A nossa mentalidade. Sim, a Nuna falava, não é, que essa questão da discriminação muitas das vezes parte de casa. Sim. Parte de casa quando os pais dizem, olha, você é mulher, não deve fazer essa formação, mas deve fazer aquela. Ou não deve, para que estás Você, a homem, aplicar não tanto faz na isso, faz formação, se o objetivo é de Isso. cuidar da tua Da tua família e do teu marido. Exatamente. Exato. Então, algumas mulheres, e nós olhamos às vezes para as nossas mães, dedicaram-se quase a 100% em cuidar de nós. Muitas tentaram trabalhar, mas infelizmente os pais diziam-lhes e faziam-lhes lembrar de qual era o papel da mulher na sociedade. Exato. Tem que cuidar da casa. A hora que o pai chega, tem que ter o funcho que está a sair quente. Quem não viveu isso? Sim. E as nossas mães, hoje a gente diz, não estudaram. A minha mãe, muitos de nós temos a coragem até de sentir vergonha delas. Quando se dedicaram a 100% a nós. Para agradar o pai, que dizia que isto não era... E os pais delas também.
Diziam que não era um trabalho, não tinham que avançar, não tem mulher que estuda. Eu vivi isso, eu casei muito cedo. E ainda, quando eu bati o pé, fiz até o médio, depois casei e fiz os filhos. E quando eu disse, chega, sempre trabalhei, comecei a trabalhar desde os meus 17 anos. Mas depois eu achei que tinha que fazer muito mais. Não só por mim, mas pela sociedade e pelos meus filhos. Para eu mostrar que é possível. E quando eu resolvi fazer a minha licenciatura, eu ouvi dentro da família dizer: o mal foi estudar. Porque sabíamos distinguir o que é certo e o que é errado. Parece que nós em casa estamos parados um pouco no tempo, porque se nós não convivemos também, não avançamos. Então, estudou, está a estudar porque o mal foi estudar, porque hoje já diz que isso que estás a fazer está errado. Perante a sociedade está errado. Então, isso começa às vezes em casa. O acesso à educação, e falou muito bem sobre o papel da educação nesse processo da emancipação. O acesso à educação tem ajudado de formas que as mulheres hoje conseguem olhar para as coisas de forma diferente e alcançar níveis também diferentes. Muito, Anselmo. Ajuda muito. Ajuda muito. E não podemos parar de ler. Não podemos parar de buscar conhecimento. Sim. Temos muitas tarefas, mas não podemos ficar paradas. Infelizmente, e até a sociedade melhorar, temos que provar que somos capazes de tomar conta dos maridos que nós pusemos no mundo, que foram mulheres que puseram no mundo, dos filhos e a nível profissional. Mulheres e homens têm que trabalhar para haver equilíbrio. Exatamente. E eu também digo que já existe tanta informação hoje em dia, existe tanta informação que as pessoas conseguem ter um acesso à informação diferente, acesso a uma educação melhor também. Eu gostaria só de pegar rapidamente no que a Nuna disse há pouco tempo, que é, nós também temos, principalmente nesta nossa geração, que ter o cuidado de evitarmos a cozinha não é para homens, porque às vezes há uma intenção de não, cozinha não é para homem, cozinha é lugar de mulher, cozinha é lugar... Por que cozinha é lugar? Tudo bem que a mulher tem uma responsabilidade muito grande com a gestão da casa, é verdade. Mas o homem não pode ir para a cozinha para ajudar. Dizem que até cozinham melhores, Karen. Não é bem assim. Não é bem quando assim. eles se dedicam até, São bons. os Não, homens acabam sendo bons na não cozinha. é bem Quando se assim. dedicam. Eu digo sempre que eu se tivesse uma sogra angolana, eu acho que eu estaria feita. Por quê? Não, mas de verdade, porque eu sou muito em equilíbrio. Tem que existir equilíbrio Dias da semana. na tarefa. Os famosos Sim, o dias meu da marido faz almoço aos domingos. Exatamente. Normalmente, é normal. Eu acho que os casais devem estar acostumados a isso. Eu às vezes, mas já alguém chamou uma atenção, filha, não faz isso, não está certo. Mas não está certo por quê? Está certo, sim, senhora, nós temos que tirar isso da cabeça. Nós temos que trabalhar, homens e mulheres precisam trabalhar para uma sociedade melhor. Nós precisamos trabalhar para uma Angola melhor. E o papel de construção de uma juventude melhor, de um país melhor, de uma sociedade melhor, é a responsabilidade tanto das mulheres como dos homens. Aproveitando nisso, aqui a questão da representatividade feminina. Já temos muitas mulheres a exercerem funções de destaque na nossa sociedade. E quando falávamos aqui de forma informal, a Allen fez referência... Não, a Allen não, peço desculpa, a Nuna fez referência, por exemplo, da Ministra das Finanças. Não é? E, como a Ministra das Finanças, estou aqui perante duas mulheres com papéis de muita responsabilidade, complexidade na nossa sociedade, em empresas conhecidas, não é, no nosso mercado de trabalho. Acham que a falta de representatividade feminina também retarda um bocadinho o processo de emancipação das mulheres, ou seja, sem elas conseguirem observar referências femininas na mais alta estrutura das várias áreas sociais do nosso país?
Nós precisamos de maior representatividade, isso é verdade. Já se vai fazendo, já vamos dando alguns passos, mas é preciso que se tenha referência. Eu digo que as mulheres, quando estão em cargos de liderança, têm uma liderança muito diferenciada dos homens. Não que a dos homens seja má, mas é uma sensibilidade, é um nível de sensibilidade diferente. É um nível, os homens são muito, como é que eu digo? Não chamava de equilíbrio, mas quando vão tomar uma decisão são muito frios, são muito, é aquilo, e às vezes nós as mulheres acho que somos muito, temos uma empatia muito grande. Esse poderia ser meu filho, como é que eu posso ajudar aquele? E depois eu própria fico com a preocupação de tenho que ajudar outras mulheres. Quanto mais mulheres virem naquele sítio, elas conseguem olhar, eu também posso chegar ali. Também posso seguir os passos daquelas pessoas que conseguiram chegar ali. Mas parece que todos são homens. Parece que não há espaço ali para as mulheres não conseguem alcançar aquilo. Eu acho que essa questão da representatividade é muito importante também, não só para criar um equilíbrio, não é? Mas porque as mulheres realmente têm muito a acrescentar, não só nas empresas onde estão, mas na sociedade. E a representatividade também traz consigo um equilíbrio muito grande na gestão. Mais uma vez, homens e mulheres têm que andar de mãos dadas e não pensar que há sítios que se calhar não são as mulheres. Uma mulher na política tem uma sensibilidade diferente. Tem uma sensibilidade diferente, dá alertas que se calhar, porque nós temos um olhar clínico, um olhar próprio de mulher. E nós às vezes falamos do sexto sentido, a mulher tem... E quando passa uma mensagem, olha, se calhar é que deveríamos fazer assim, tem uma sensibilidade que o homem não tem. Eu acho que essa questão da representatividade é muito importante. Acho que ainda há passos largos que devemos dar à volta disso, porque os homens ainda continuam a dominar. Mas chegamos lá, vamos lá. É preciso termos cuidado. A emancipação não quer dizer que nós temos que nos esquecer das nossas obrigações. Nós somos africanos. O que é que quer dizer Estamos com cargos de representatividade. Sim. Mas é preciso que não nos esquecemos também das nossas obrigações. Okay. Eu já não quero fazer o almoço porque eu também trabalho ao mesmo nível. Podem chegar a um consenso, mas temos que saber quais são as nossas responsabilidades também como mulher e ajudar o nosso parceiro também a ter. Não é, eu não faço, eu represento, sou maior que tu perante a sociedade, faz tu, já não devo já começamos a bloquear a comunicação. Então, para tudo nesta vida é preciso termos um equilíbrio e cada um de nós tem que saber qual o nosso papel familiar, na sociedade, na vida profissional. Temos que a base é comunicação e o respeito. As mulheres estão a ter oportunidades, mas muitas mal vistas porque esquecem-se de algumas das suas responsabilidades e de algumas das suas obrigações. A nossa sociedade já é machista por natureza. Vai mudar. E este é um papel que nós também temos que ajudar a fazer. Daí o estigma de uma questão que eu insisto em colocar, que é a sociedade normalmente diz que as boas profissionais acabam tendo maior possibilidade de falharem nas suas vidas pessoais. Se calhar a falta do equilíbrio da vida profissional e pessoal tem sido visto como uma razão, por exemplo, desse desequilíbrio no aspecto pessoal ou familiar das profissões. É uma batalha, nós temos que ir à busca disso. Nós temos que ter pessoas capazes à nossa volta que nos digam também que estamos a falhar. Porque nós somos seres humanos. Estás a dar mais atenção à tua vida profissional, estás a esquecer desta... E a família faz toda a diferença neste sentido. Ajuda-nos. Gestão. Nós temos que aprender e nada melhor que caminharmos os dois. Pois, e nós as mulheres temos um dilema muito grande, principalmente quando temos filhos, por mais que é verdade que a vida profissional leva sempre muito mais do nosso tempo, apesar daquele equilíbrio que se quer manter, de estar 100% focado quando estamos a desempenhar um papel ou outro,
Mas nós, as mulheres, principalmente quando temos filhos, e eu sei que não é um dilema só meu, às vezes chega uma altura que nós olhamos para os nossos filhos e dizemos: eu estou a ser uma péssima mãe. Eu estou a dedicar muito mais tempo ao trabalho do que... se você me perguntar, isso significa que não há equilíbrio entre a vida pessoal e a profissional? Eu acho que não. O equilíbrio, também o equilíbrio para mim pode não ser o equilíbrio Não, para é nós. verdade. É diferente. Mas aqui a questão é, principalmente quando estamos em cargos de grande responsabilidade, porque às vezes também chegar ao nível de liderança tem as suas dores, não é? Temos que abdicar de muita Muitas coisa. Temos mesmo que abdicar de muita coisa. E o abdicar, às vezes, para quem está ao nosso lado, não, já não tem equilíbrio. Não, o equilíbrio, se calhar, para mim, é conseguir responder a todas as expectativas e objetivos que tenho do meu lado profissional e o tempo que eu tenho para estar com a minha família, ter um tempo de qualidade. Porque a questão está no tempo de qualidade. Eu posso ter, se calhar, 50% ou 50% dentro daquilo que é o horário entre o laboral e o estar com a família, e o tempo com a família nem ser um tempo de qualidade. Então, nem considero que aquilo seja um equilíbrio, porque quando eu não tenho um tempo de qualidade, o tempo de qualidade é estarmos atentos, estarmos ali para os nossos e esquecer um pouco o trabalho quando estivermos com eles. Então, equilíbrio vai ser sempre um tema de discussão, porque por mais que haja essa divisão equilibrada, há sempre aquela sensação de poderia ter feito mais, poderia estar mais presente, principalmente para nós as mulheres. Eu, na minha vida pessoal, tentei tirar os finais de semana todo o divertimento que não seja com a família, que não fosse com a família. Eu tentava cozinhar, começava a sexta, eu cozinhava, eu fazia tudo que eles gostariam, tudo que eles chamavam, porque eu gosto muito de cozinha. Então, quando quisessem ir para fora, esses dias que são dias dos namorados, eu tentava fazer com eles para tentar ter... para eles sentirem a minha presença. Tive muito poucas horas de sono, porque eu, quando tive os meus filhos, o meu primeiro filho já era casada, e tentava levá-lo todos os dias, nem que fosse à creche, ir buscá-lo, para tentar estar mais presente na vida deles. Os finais de semana, para mim, durante anos, foram cortados de arranjar amigos, de estar em discotecas, eu cortei. Mas foi uma escolha que eu fiz para mim. Não tive o mesmo... o companheiro não abdicou de certas coisas, porque tu escolheste trabalhar, estudar, e ser uma grande profissional, então tive que fazer isso. Hoje não me arrependo, mas mesmo assim sinto que podia ficar muito mais tempo com os meus filhos. Já tenho filhos grandes. Okay. Sempre pensei que tinha que preparar. Fui dura, muitas vezes, porque eu pus na cabeça que tenho que preparar os meus filhos para o mundo, para a sociedade. Que se quando eu falhar, um dia, se me desse alguma coisa, as pessoas em volta conseguissem ficar com os meus filhos. Tanto a minha mãe, tanto as minhas irmãs ou outras pessoas. Então fui muitas vezes muito dura na educação dos meus filhos. Hoje estou vaidosa com eles, mas olho que também muitas coisas eu podia estar mais presente. Mais uma vez, a luta da desigualdade de gênero é individual, mas também é coletiva, nesse ponto de vista. As organizações, as empresas, facilmente compreendem esse duplo papel que vocês têm como profissionais e, ao mesmo tempo, líderes nas empresas e líderes em casa. Anselmo. Eu tirava essa responsabilidade das empresas, porque o que eu passo lá em casa não é a empresa que sabe, sou eu. Exatamente. Então, de verdade, eu tirava essa responsabilidade da empresa. Por quê? Porque nós é que temos que criar este equilíbrio. É verdade que também as pessoas que nos lideram têm que ter o cuidado, as pessoas que nos lideram e que nós lideramos têm que ter o cuidado de que chega uma altura nós também precisamos ir para a nossa casa, para as nossas famílias, e às vezes aquelas reuniões de última da hora, de tudo, tem que ser uma coisa. Mas mais do que quem nos lidera, mais do que a empresa, e quando falamos em empresa, a empresa é o conjunto de pessoas que lá estão, sim, é que deve existir uma organização, mas isso aqui é algo muito pessoal, que é o equilíbrio. Também não vou arrastar uma tarefa porque depois fui tomar café, depois fui com um colega para a Copa, depois, quando o relatório que deveria ter sido entregue hoje até às 2 não foi. Não.
também se eu consigo entregar tudo aquilo que eu tenho que entregar, dentro do tempo, dentro do prazo, não há necessidade de ficar. Há países até que nem deixam ficar trabalhar até às 19h20. Não, Sim. por quê? Porque às vezes nós também somos responsáveis por isso. Porque temos coisas, primeiro temos que ver o que é prioritário, ver o grau de importância e ter uma agenda com as prioridades estabelecidas. O que é que eu tenho que entregar até a que horas? Foco naquilo que eu tenho que entregar e cumprimento de prazos. Porque se eu distrair-me qualquer coisa, já fui ter com um colega, olha, já fui para... Vai ser muito difícil. Eu, pessoalmente, não transferia a responsabilidade deste equilíbrio para a empresa. Transferia na minha própria produtividade, na organização da minha agenda para entregar aquilo e depois também dentro do equilíbrio, ok, tenho que entregar, está na hora de sair, vejo aquilo que é prioritário, se foi feito ou não, e tem muito a ver com a gestão de tarefas. Mas passarmos essa responsabilidade para a empresa não parece que seja o mais adequado, porque depois são muitas pessoas. Como é que essa responsabilidade fica passada para a empresa e para a própria empresa gerir isso? Temos que ser nós que temos que organizar, às vezes temos que buscar os filhos na creche, às vezes há pessoas que felizmente têm um suporte de mãe, pai, irmãos muito grande e têm a vida facilitada nesse sentido, mas também não se podem esquecer que pai e mãe, que são teus pais, não são pais dos teus filhos, né? E os filhos precisam mesmo é do pai e da mãe, às vezes nem é de uma babá. E às vezes nós também estamos muito confortáveis em terceirizar a educação dos nossos filhos. É preciso ter muito cuidado com isso, mas isso passa tudo. Não é fácil. É um desafio muito grande, mas é uma responsabilidade nossa, que conhecemos quais são os desafios que temos de organizar a nossa agenda e até irmos falando sobre isso com a nossa chefia. As pessoas não são insensíveis, por mais duras que sejam, Sim. as pessoas não são insensíveis, as pessoas percebem, é uma questão de conversa e entregarmos. Porque também se for uma pessoa que não entrega, que está sempre a passar os prazos, os deadlines estão todos quebrados, não tem como, é muito difícil a empresa também ser flexível nesse sentido. As empresas hoje até ajudam-nos a dar-nos a formação, gestão de tempo para aprendermos a fazer as... Exato. Então, eu acho que a nossa responsabilidade também. Ainda dentro dessa questão da desigualdade, e vamos já caminhando para o fecho da nossa conversa também, gostava de fazer aqui referência sobre uma questão que é muito comum nos anúncios de oportunidade de emprego. Aqui, se calhar, diretamente para nós. Vimos alguns anúncios que, de certa forma, acabam sendo discriminatórios. Como? De preferência a homens. Não, Preferência a mulheres. já está a mudar isso, Anselmo. Já está a mudar. Mas temos visto ainda, né? Tá aí, Nós não temos isso. Não, vias. Ou até o RH pode não dizer de forma transparente, olha, estamos a precisar de homens. Não, mas depois, na altura... Vai conseguir fazer esse trabalho mesmo? Acha exatamente. Que está capaz? Não. Exatamente. Não. Hoje, nós conseguimos ver como RH que algumas mulheres até são mais responsáveis que os homens. Existem empresas hoje que até preferem também trabalhar com mulheres, porque eu não sei como é que a sociedade está, em que os homens, uma boa parte, está se a tornar tão irresponsável nas suas tarefas, nas suas obrigações, pais abandonarem os filhos, ou não cumprirem, não querem saber se os filhos comeram, se não comeram. E isto não é só a vida pessoal, mas na vida profissional, em que não se pode dizer mais que para esta função a mulher, ou só temos preferência nos homens. Existe aquele trabalho duro. Sim. Que eu, como mulher, também não. Às vezes acho que não tenho que ir. Não é para mim, porque temos a obrigação de pôr quais os requisitos que precisamos para cada função. Mas essa distinção, não. Estamos a batalhar para isso. Todos os lugares, se tiverem uma mulher, fazem a diferença. Temos que caminhar juntos. Nós, às vezes, as oportunidades que os homens têm de trabalhar com mulheres fora da sua vida pessoal é um aprendizado para vocês. Basta ter uma mulher
vocês conseguem até entender muitas coisas que se passavam em casa e que vocês foram duros e não viram na visão que aquela pessoa que trabalha do sexo oposto vai vos transmitir. Então, é o equilíbrio, tem que haver mulheres e homens. Conseguimos, nós, mulheres, conseguimos estar nos mesmos sítios que os homens. Apenas temos que nos focar e ter o nosso objetivo bem patente. Muitas vezes, nós próprias é que passamos a nossa insegurança e eles não acreditam em nós. Então, nós temos que, ou não posso fazer isso porque tenho que ir à busca do meu filho, ou tenho que dar mais atenção, criar uma certa insegurança e instabilidade nas minhas tarefas. Não, nós conseguimos fazê-lo. Mas essa discriminação já tem melhorado muito, Anselmo. Já. A própria sociedade obriga-nos a mudar. Não temos que fazer esta distinção. Não. Ok. Estamos mesmo a encerrar. Mulheres de sucesso acabam por ser mulheres privilegiadas no sentido positivo, porque vocês fizeram, não é, por merecer, tudo na base da meritocracia para poderem alcançar os níveis que alcançaram hoje. O que é que vocês diriam para as mais jovens, né? Para aquelas meninas que pretendem entrar ao mercado de trabalho e as que já se encontram no mercado de trabalho? O que é que vocês, qual é a mensagem que passam para essas mulheres para que também alcancem um sucesso que vocês conseguiram alcançar no vosso percurso profissional? Bom, para as mulheres, as que estão a ingressar para o mercado de trabalho e as que ainda vão percorrer este caminho, o que é que eu aconselho? Primeiro, conhecerem o seu próprio valor. As mulheres têm muito valor. As mulheres têm uma força que às vezes nem as próprias mulheres têm esta noção. E depois, tenham metas, tenham objetivos. Onde é que vocês querem chegar? Não há ninguém, mas absolutamente ninguém, que vos vai dizer que vocês não conseguirão chegar lá, porque só depende de vocês, do vosso autodesenvolvimento. Vão atrás de referências. Onde é que vocês querem chegar? Quem são as pessoas que vocês conhecem que já chegaram lá? O que é que essas pessoas têm de positivo que provavelmente tenha influenciado para que chegassem onde chegaram? E começar a copiar não é mau. Falar com as pessoas não é mau. E ter mesmo referências. E falar com as pessoas. Hoje em dia o LinkedIn ajuda muito e as pessoas não barram. Pelo menos eu não barro as pessoas que têm falado comigo pelo LinkedIn. Normalmente respondo. E terem conversa com essas pessoas. Terem orientadores de carreira também muito importante. É muito importante porque nós na fase inicial da carreira precisamos de muita ajuda. E depois saber escolher o nosso ciclo de amigos. Okay. Nós temos que saber escolher a nossa roda de amigos, tem que acrescentar. Nós temos que participar de formações, de fóruns, estar em lugares onde possamos conhecer novas pessoas, não ter receio de falar com as pessoas. Acho que ninguém morde, não é? Digo eu. E mais uma vez, conhecimento, autodesenvolvimento, não dependam só das formações que as instituições podem dar ou que as escolas podem dar. Hoje em dia, muita coisa na internet. Eu digo sempre, internet não é Facebook. Internet não é só Facebook. E aquele tempo que às vezes dedica-se muito mais no Facebook, vou para o YouTube fazer uma informação. ChatGPT hoje em dia é muita informação que a pessoa quiser pesquisar ali. Então é muito autodesenvolvimento e principalmente conheça o vosso valor e saibam onde querem chegar. Muito obrigado. Adicionalmente, foco no nosso objetivo. Temos que ser pessoas muito objetivas. Afinal, nós criamos seres humanos, então somos capazes de tudo. Não vamos ter medo. Aquele friozinho é importante que dê para cada vez mais, quando nós estivermos diante de uma situação, melhorarmos. Mas conseguimos. Vamos nos valorizar. Temos que saber aonde é que nós queremos chegar. Porque somos capazes de fazer. Obrigado. Estamos então assim a encerrar o nosso tema de hoje, que é desafio das mulheres. Desafios e avanços das mulheres no mercado de trabalho. Para a audiência, o meu muito obrigado por se fazerem presente e também o meu muito obrigado para as minhas oradoras que souberam representar muito bem o tema hoje
abordado. Penso que não teria oradoras melhores do que essas duas oradoras que acabei tendo aqui no programa. Muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade que demonstraram em responder à nossa solicitação e pelo apoio dado ao longo desse período, que foi a fase de preparação, para que hoje nós estivéssemos cá. O meu muito obrigado mais uma vez. Estamos aqui, então, a terminar o nosso programa. E para a plateia, sigam a nossa página, teremos mais eventos como este e conto com o vosso apoio. Muito obrigado por se fazerem presente. Até a próxima oportunidade. Obrigada, Célio.